Meus queridos, Igreja de Curicica, muito boa tarde. Esse sábado aí, espero que você esteja com a tua família em paz. Primeiramente, queria agradecer muito. O domingo passado, é, durante o culto lá, as manifestações, até fora do momento de culto também, foi muito gostoso para mim. Me senti abraçado por vocês, então queria aproveitar esse momento para agradecer demais a todos vocês, a SAF, o conselho. Tenho certeza que fui muito. é, Houve muita generosidade da parte de vocês em fazer esse trabalho todo. O próprio Márcio, né, que preparou tudo com muito carinho e zelo, então muito obrigado. Fico muito feliz. Para vocês terem uma ideia, naquele domingo tinha falecido a cuidadora da minha mãe, né? Ou seja, ela estava sofrendo uma perda muito grande, alguém que já estava com ela há alguns anos cuidando dela, e acometida de Covid lá em Vinhedo, faleceu. Estávamos até preocupados com o estado dela, mas o culto, a participação dela, ela percebeu isso tudo renovou demais o ânimo dela e atenuou a tristeza que ela estava passando, né? Foi junto, ou seja, o culto acontecendo e ela recebendo a notícia da morte dessa cuidadora que já fazia parte da família, pessoas assim que se dão muito, fazem parte da família. Mas queria agradecer de novo e perceber como às vezes a gente faz coisas com um objetivo, mas multiplica o objetivo aí. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco, espero que rapidamente, o que está escrito em Lucas 11, do versículo 5 ao versículo 13. Nós vamos pegar a parábola do amigo importuno, né, segundo a Bíblia, e também uma parte que Jesus incita a orar, porque esses trechos são concomitantes, né, eles caminham juntos e, enfim. Mas vamos lá no texto? Então assim, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Bom, o importante para nós é que o texto vai tratar desse amigo oportuno. O que é a coisa, o que é mais importante para a gente tratar aí? Logo na primeira parte, né, do versículo 5 até o versículo 8, versículo 5 a 8. Essa parte, ela vai tratar da relação homem-deus e como ele espera que você compreenda essa relação, como você deve entender essa relação. E principalmente ele quer mostrar que o nosso Deus é um Deus de honra. Ele é um Deus honrado. Ele não é um Deus que depende das suas ações para ele ser quem ele é. Isso é uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender na figura de Deus.
Deus, ele é o que é, e independe do que nós fazemos, porque se eu faço alguma coisa e eu consigo obter algo de Deus, há uma troca, eu estou dizendo que Deus muda de personalidade de acordo com aquilo que eu faço ou não faço. Existe a questão da justiça, não vamos tratar de justiça, estamos tratando da questão da personalidade. Ele é honrado, independente do que você faz, independente do que eu faço, ele tem o seu próprio modo de agir com toda a honraria possível e imaginável. Afinal de contas, ele transcende o que a gente pode falar de honraria. Mas vamos já direto para você ter uma ideia do que nós vamos tratar. Mas de imediato ele vai dizer o seguinte: é uma pergunta. Então ele vai perguntando: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tenho nada a lhe oferecer. Bom, repara que ele está pedindo aqui: empresta-me 3 pães, né? Pois que outra pessoa chegou na casa dele num momento e que ele não estava preparado para ter os pães. Algumas coisas importantes. Primeira coisa, que o que ele está pedindo é um item básico, mas por outro lado muito importante, o pão. Na figura lá, o pão não era só o alimento, ele era tudo, né? Ele era o garfo, ele era a faca, porque com pão e um prato se fazia se dava início a uma refeição. E algumas coisas que aconteciam lá, né, quando ele fala de empresta-me 3 pães, é que em geral essas comunidades elas assavam o pão, não como a gente que tem um fogão em casa e tal, mas costumava ter um local de assar que era comunitário. Então quem tinha ou fazia pães, quando você preparava a massa, essa massa tinha um tempo para ficar pronta e tal, ela demorava um tempo para ficar pronta. Então, como era comunitária, era normal que cada um soubesse a condição do outro. Olha, fulano fez pão agora, o outro não fez e tal. Então esse amigo, quando procura o outro, ele procura porque ele sabe que ele tinha esse recurso lá, provavelmente porque viu fazer e tal. E a dispensa dele já tinha acabado, provavelmente ia fazer o pão no dia seguinte, ou ia assá-lo no dia seguinte, e foi pego de surpresa, né? Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho nada a lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Uma das coisas que existe nessa sociedade é a ideia de que a honra e a desonra por uma ação não recairia tão somente sobre esse amigo que está dando um monte de desculpa esfarrapada para ele. Tudo que ele falou não tem o menor sentido. E o objetivo dessa parábola é exatamente essa: propor uma série de coisas que, para a condição da época, para a condição local, é um absurdo imaginar a possibilidade de um homem não ir lá e fazer o que tem que fazer, porque a honraria, ou seja, a atitude de oferecer auxílio ao outro, é muito mais do que um quebra-galho, não. Ele precisava fazer isso porque era uma desonra, não para aquele que só não entregasse o pão, o alimento, ajudasse, mas era uma desonra para toda a comunidade. É como se você dissesse o seguinte: poxa, vamos falar de uma comunidade menor, né? Fui lá em Curicica, nossa, Curicica, fui maltratado, tinha um negócio lá de tomar comida do lado lá, depois do culto lá, e nossa, todo mundo
todo mundo da igreja correu primeiro, foi pegar a comida primeiro, eu era visitante, não cheguei lá primeiro, tive que entrar numa fila enorme, pensei que ia ser tratado com o melhor carinho. Tem igrejas que o pastor direciona para que eles saiam primeiro e sejam cuidados primeiro, tenham esse cuidado aqui e tal, porque a gente é visitante, né? Poxa, não foi tão legal. É lógico que eu estou falando exatamente o contrário do que Curicica costuma fazer, né? Nós costumamos cuidar bem do visitante. Mas ele não vai pensar nessa figura que eu passei, o visitante não vai pensar num nome, ele vai pensar na comunidade. Eu estive em Curicica e fui bem cuidado. Eu estive em Curicica e fui mal cuidado. Ainda que exista um nome de contato, mas ele vai entender no geral. Então essa é a ideia aqui. Então a comunidade, a desonra, ela recairia por ele e por todo mundo, por toda a comunidade. Era algo muito maior do que tão somente não entregar isso. Então ele vem com um monte de desculpas esfarrapadas, sem lógica nenhuma, e a ideia é essa mesmo. A ideia é dizer o seguinte: olha, isso não tem sentido. Acontecer isso é uma absoluta impossibilidade naquela comunidade. Por isso ele começa: qual dentre vós, lá no versículo 5, qual dentre vós, tendo um amigo, esse que for procurar o meia-noite, ele disser, e conta a historinha toda, e o outro responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tosdar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. A palavra aqui, importunação, a palavra do original, ela tem uma ideia de evitar a vergonha. Por isso, tudo que eu falei até agora para vocês. A ideia de que se não desse por uma coisa, ele ia fazer por outra, porque e no final ele termina dizendo o seguinte: o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Veja que o pedido foi pão, básico, primordial, importante. Uma coisa nessas comunidades, para a gente aprender também, é que se ele tivesse um pão em casa já do seu uso, ou seja, partido, ainda que não tenha sido mordido, né, obviamente, mas partido, só o ato de partir já tornava aquele pão algo que não poderia ser servido a um visitante. Os pães deveriam estar inteiros, e até em quantidade maior do que fosse a capacidade de comer do visitante, que é assim que se faz, né? Se você receber alguém em casa, e óbvio, dentro de alguns limites de condições de cada família, é importante que você, na hora de servir, não sirva o copo d'água, coloca a garrafa para ele beber, além do copo, alguma coisa a mais, a menos que você realmente não tenha. Mas a situação dele aqui, por não ter, ele busca um amigo para que aquilo não fique aquele constrangimento, aquela situação desagradável. Mas ao fim, o que Jesus fala é que ele dará tudo o que tiver necessidade, ou seja, não somente o pão que foi pedido, mas ele está falando que vai dar também tudo que tiver necessidade, o que era necessário. Como nós acabamos de ver, o pão era básico. Então, o que ele estava pedindo era básico. Mas ele está dizendo o seguinte: por conta da situação do amigo, eu não sei que relação de amizade era essa, afinal de contas ele cria obstáculos, né? É uma maneira de chamar de amigo aquele que provavelmente não é tão amigo assim, né? Então que ele vai dar tudo além do que for necessário. Afinal de contas, a pessoa chegou lá
O pão é o básico, né? Mas existem outras coisas que podem ou poderiam fazer parte dessa ceia, desse alimento, ou até não tão somente alimentos, qualquer outras coisas que se fossem necessárias naquele momento que ele foi surpreendido. Então, o que Jesus vai dizer aqui, vai tratar esse texto de uma maneira muito objetiva, falando sobre evitar a vergonha. Ele vai tratar. Então, o paralelo grande, como eu falei no início, é dizer o seguinte, né? Se essas pessoas fazem alguma coisa assim, imagina Deus. E aí ele começa, a partir do versículo 9, tratar o que ele tinha tratado antes de uma outra maneira. E ele fala assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Bom, num primeiro momento, né, uma das coisas mais importantes que a gente sempre olha quando lê esse texto, você conhece esse texto, é imaginar do que você está falando, né? Porque pedir e dar-se-vos-á, pedir tudo, pedir qualquer coisa, o que eu posso pedir? O que eu posso obter? Porque ele começa com esse paralelo com a parábola. Que tipo de relação, e isso é muito importante, que tipo de relação você tem com Deus para você entender e ele diga para você o seguinte: pode pedir, eu vou dar. Porque é uma relação muito perigosa se você não conseguir entender do que está falando aqui, ou de como se está falando. E ele vai explicar. E isso é importante, porque senão você distorce uma informação importante do texto. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, de cara, ele está falando alguma coisa importante sobre a insistência. Você, a sua busca, o seu interesse, o seu querer. Lembra do paralelo da parábola? O amigo foi incomodado com uma situação, apareceu um outro amigo lá. Ele teve que agir, ele teve que se movimentar para isso. Então esse paralelo tem a ver com a parábola anterior, é uma poesia que explica a parábola, onde está dizendo que há um primeiro momento onde a sua ação é muito importante. A sua ação determina consequências na sua vida, nas coisas que você vai pedir, nas coisas que você vai se manifestar para Deus e com Ele, né? Buscar e achareis. Esse tipo de indicativo de Deus é importante você compreender do que está se falando e que existe de imediato uma ação tua, tanto quanto foi a do outro. Eu preciso ir lá, mesmo que num primeiro momento não me pareça, lembrando da parábola, mesmo que num primeiro momento não me pareça que eu vou obter êxito, né? Há uma impressão ali, é como se eu estivesse ouvindo a voz desse amigo lá: peraí, vai para lá e tal coisa. Não que Deus o faça, mas que nós, dando ouvidos a vozes interiores de provável fracasso, ou de desânimo, ou de qualquer outra coisa, nos destitua de continuar, de buscar, de bater, de insistir, porque era importante. Esse amigo inoportuno lá, o melhor, aquele que se deslocou para casa para pedir o pão, ele tinha um objetivo para cumprir, ele tinha que alimentar o outro amigo e não importava, ele precisava resolver essa questão. Isso era importante. Ele não ia se levantar ou sair de casa se isso não fosse tão importante. Ele dizia: não tenho nada não, vamos deixar para lá, vamos tratar isso de outra maneira. Não, ele seguiu em frente. Ele foi fazer o que cabia fazer, e ele sabia que aquele amigo do lado precisava, por uma questão de comunidade, de respeito um ao outro, agir em favor dele. E nós sabemos que nosso Deus age em nosso favor. Então nós precisamos, num primeiro momento, ter essa noção de busca, de interesse, de querer solucionar, de buscar, de tentar entender. E isso é muito importante, é o primeiro ponto.
E logo depois, ele, qual dentre vós é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? E ele volta ao tema do pão. Então, pão com pedra, ele está pedindo alguma coisa básico, né? Ainda que muito importante naquela época, até hoje o pão é importante, mas era muito básico, muito importante. Ele dá a pedra, ou seja, era o alimento básico e dá uma pedra que não vai fazer nada. Ou seja, eu só estou pedindo o básico e recebo em troco disso algo que não tem efeito nenhum, nem no básico, nem na coisa mais simples. Eu vou obter, eu vou obter algo positivo para mim no básico. Eu já perdi no básico. Isso é importante, o primeiro ponto, porque ele evolui. E logo depois ele diz o seguinte: ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra. É interessante essa palavra aqui, cobra. Ela no original, ainda que pudesse ser peixe cobra, ela tem mais sentido que é um tipo de peixe que ele rasteja, e alguns já devem ter visto esse tipo de peixe, que é comum naquela região na época. Ele rasteja, ele sai da água e rasteja, e parece uma cobra. E esse tipo de peixe é considerado impuro. Já naquela época era considerado impuro. Então, essa palavra aqui tanto pode servir para cobra ou para um peixe que é considerado impuro. E tem mais sentido quando você, ainda que a cobra também o seja, mas ela tem sentido porque, num primeiro momento, é pão e pedra. Ou seja, o básico versus alguma coisa que é inócuo e não vai fazer sentido nenhum. Depois ele passa por um alimento que é o peixe, mas em contraste a ele, um peixe que parece uma cobra que é impuro, ou seja, vai dar algo impuro, ou seja, primeiro foi inócuo, agora é algo impuro. Então, vai dar algo impuro para o outro? É isso que eu vou partilhar? Impureza na hora de pedir alguma coisa? Algo que, ou seja, eu imaginar que eu estou consumindo alguma coisa que não vai me fazer bem, que vai me fazer mal. Entenderam a evolução do que ele vai dizendo? E logo depois ele diz: ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Aí agora é o alimento versus a morte. Ou seja, primeiro era impuro, era impureza de uma maneira geral. Não ia te matar, mas ia te deixar numa condição pior do que você estava. Antes você estava com fome, eu te dei pedra, nem matou a fome. Depois você estava com fome, eu te dei algo impuro. E por último eu te dei alguma coisa que viesse a te matar. Esses três elementos, ele vai dizer e fechar assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele fecha de uma maneira fantástica, porque a evolução ela faz um paralelo muito grande com a parábola, onde ele diz com muita clareza que você que é mau, no sentido de não ter a melhor orientação das coisas que vão ser dadas aos seus filhos, né? Nesse sentido, você consegue das coisas boas, você consegue minimamente fazer o que te cabe fazer, mas então, e aí a honra lá atrás, né? Imagina o nosso Pai que está nos céus, lhe dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. A ideia do Espírito Santo aqui ela é muito ampla, mas entre as possibilidades do texto, ela está dando no sentido de você ter a presença do Espírito Santo para que você saiba pedir. Ou seja, a completude de tudo, uma das coisas vai lhe dar o Espírito Santo, você vai estar completo. Mas a partir do momento que você tem o Espírito Santo, você passa a saber pedir. Uma das coisas importantes na oração, quando você tem o objeto da sua oração atendido, né? E aí, para a gente fechar, o objeto da sua oração atendido,
é a ideia de que Deus te ouviu. Mas a gente sabe pela nossa teologia que Deus já te oferece ou vai tratar com você de coisas boas e maravilhosas. Ele vai dar coisas boas e maravilhosas para você. Ele sabe dar as coisas boas, eu que não sei pedir. A partir do momento que eu tenho uma oração atendida, numa vez, noutra vez, significa muito, isso é muito importante você entender, significa que você está em sintonia com a vontade de Deus na sua vida. Mais do que ele te atendeu, mais do que ele ter sido generoso, como ele mesmo conta no texto aqui, é a sua sintonia. Então você só consegue sintonia com a vontade de Deus na tua vida, com o olhar de Deus, com qual é o próximo passo, qual é o passo seguinte, o que eu devo fazer, se eu devo caminhar para cá ou caminhar para lá. E eu peço, e a oração ela vem como resposta de Deus, porque antes, através do Espírito Santo que Ele dará, Ele me sintonizou na relação com o Senhor. Uma sintonia muito fina, uma sintonia onde você começa a compreender até o seu pedido. A sua boca de oração, quando você fala, você não está falando só porque você precisa do pão, ou precisa do alimento, ou precisa do emprego. É porque os teus lábios começam a balbuciar e orar coisas que o Espírito Santo já está falando dentro do seu coração. Essa sintonia é fantástica. Algumas pessoas confundem que fulano A, B ou C na história e tal, orava e as coisas aconteciam porque ele orava. Ok, isso aconteceu. Mas compreenda que antes, o Espírito Santo falou muito a essas pessoas. Eu não falo de gente que é charlatão, estou falando de pessoas que têm um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Falam porque o Espírito Santo, em sintonia com ele, falou. A oração dele, na verdade, os lábios dele se movimentaram, mas o coração dele estava cheio do Espírito Santo. E aí as coisas se processaram na vida sua, na vida do seu filho, na vida da sua família. Então, no que tange a buscar o Senhor, ele define no final aqui que é preciso buscar, é o Espírito Santo. Porque senão ficaria sem sentido, né? Pedir, dar-se-vos-á. Aí eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero isso. Não que esses bens materiais não sejam bênção de Deus na sua vida, claro que sim. Mas não é o pedir e me dar por conta de uma situação diferente daquela que seria, e tão somente, quando o Espírito Santo atua na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o privilégio de ter o Espírito Santo atuando na sua vida, te dê o privilégio de pedir o Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, entender que Deus, pela sua atitude de honra, ele uma palavra forçada, mas uma figura de linguagem para você entender, ele se constrange em deliberar a presença do Espírito Santo na sua vida. E quando você mais busca, ele está pedindo, ele veio à meia-noite à minha casa para pedir o Espírito Santo. Ele veio à meia-noite à minha casa porque ele precisa mesmo disso. E principalmente quando nós pedimos o Espírito Santo para abençoar na nossa vida e sermos bênção em outras pessoas. Nossos pais, você e eu, nós vamos sempre entregar coisas boas para os nossos, mas com o Espírito Santo atuando na nossa vida de forma bonita, de forma íntegra, de forma plena, os milagres acontecem sem mesmo nada acontecer, só por conta da presença dele. Que seja assim na tua casa, que seja assim na tua família. Busque isso, peça isso. Não espere ele aparecer como apareceu com Moisés, como fogo e tal. Ele não precisa disso. Ele precisa tão somente atuar na tua alma, conversar com a tua mente, acalmar o teu coração e te dar a direção que você precisa. Vamos orar?
Senhor Deus, obrigado por esse momento, que o Espírito Santo de Deus esteja atuando em cada família que estiver ouvindo esse vídeo, cada família que ler essa história que tu deixou para nós, a fim de que possamos, Pai, pedir coisas boas, insistir contigo, para que a presença do Espírito Santo seja plena em nossa mente, lábio e coração. Assim te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Até o próximo sábado.